Olá, eu sou a professora Érica Coutrin e hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o gênero João e Maria. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história, tá? É um conto bastante popular que quase todo mundo já ouviu falar. E no nosso grupo 2, hoje, ele vem trazendo, né? Ele vem trazendo essa história para nós. Então vamos lá escutar a história, vamos entender um pouco mais a história para poder respondermos também o questionário, porque sempre vem exercício de aplicação e proposto, correto? Bom, vamos começar a história? Vamos lá. João e Maria. Um casal de lenhadores morava em uma cabana pobrezinha, perto da mata, com seus filhos, João e Maria. A mulher era a madrasta deles. Como eram muito pobres, e não tinham como alimentar a todos, a madrasta malvada sugeriu ao marido abandonar João e Maria na floresta. João, que era esperto, ouviu a conversa e rapidamente saiu de casa e recolheu no quintal algumas pedrinhas brancas. Como ele foi marcando o caminho com elas, enquanto o pai os levava para a mata, João e Maria puderam encontrar o caminho de casa. Mas a madrasta não se conformou e fez o pai levá-los novamente para a floresta. Como dessa vez João não teve tempo de pegar pedras, foi espalhando pelo caminho migalhas de pão. Os pássaros comeram os pedaços de pão que serviram para indicar o caminho de volta, e os dois irmãos ficaram perdidos. Foi nesse momento que apareceu um passarinho que levou os dois a uma casa fantástica. Tinha telhado de chocolate, paredes de bolo e janelas de docinho. Sentiu enorme alegria ao verem tanta comida deliciosa à sua frente. João e Maria começaram a devorar a casa. Mas, de repente, apareceu uma terrível bruxa, que era a dona da casa. Ela fingiu ser boazinha e os convidou para entrar. Lá dentro, aprisionou João e colocou Maria para limpar a casa. Todos os dias, a bruxa pedia para ver o dedinho de João, porque assim que ele estivesse mais gordinho, iria devorá-lo. João, muito inteligente, sabendo que a bruxa era quase cega, mostrava um pedaço de osso fininho, conseguindo enganar a malfeitora. Um dia, vendo que a bruxa dormia, Maria pegou a chave da prisão de João e soltou-o. Quando a perversa mulher apareceu, procurando o menino para comê-lo, as duas crianças empurraram a bruxa dentro de um forno que ela preparava para assar João. Foi ali que a bruxa morreu. Os dois encontraram na casa uma sacola cheia de pedras preciosas. Pegaram quantas puderam e fugiram nas costas de um cisne encantado que estava no jardim da casa da bruxa. Quando chegaram em casa, o pai os esperava arrependido por ter deixado os dois na floresta. A madrasta tinha morrido, então os três, com a riqueza trazida, puderam viver felizes e longe da miséria. Então, o livro ele resumiu o conto de João, correto? Mas vamos nos basear por aqui mesmo, porque o conto é bem mais longo e tem bem mais detalhe, correto? Mas vamos ficar aqui nesse.
para poder entendermos as questões, tá? Conseguirmos responder as questões. Então, vamos lá para uma roda de conversa. Seria uma roda de conversa na sala, porém, vamos discutir pela videoaula mesmo, tá bom? Algumas questões referentes ao conto. Roda de conversa sobre o conto. Bora lá. Converse com os colegas e o professor sobre o conto dos irmãos Grimm. Esse é um conto dos irmãos Grimm, correto? Então, tem alguns pontos que nós vamos abordar, esclarecer algumas questões referentes. A madrasta tinha boa intenção ao pedir ao pai das crianças que as levassem à floresta? Sim ou não? E aí? Todo mundo vai pensar que não tinha uma boa intenção, né? De jeito nenhum. Ela não tinha uma boa intenção. Por quê? Se ela mandou ou se ela pediu para que o pai levasse as crianças para a floresta, era para quê? Para abandonar as crianças. E aí, turma? Vamos para as outras questões e depois nós vamos fazer um fechamento de tudo sobre o que achamos, né? Sobre o conto. Os irmãos João e Maria foram corajosos? Vocês acham que eles foram corajosos? Eu acho que eles foram muito corajosos. E vocês? Também, né? Concordam comigo? Com certeza. Foram corajosos porque eles enfrentaram o medo, ficaram sozinhos, né? Foram espertos por tentar marcar o caminho para voltar para casa e enfrentaram a bruxa, que é o pior de tudo, né? E em quais momentos? Acabamos de falar os momentos, né? Então, eles enfrentaram tudo isso, então eles foram muito corajosos na floresta estranha, sozinho, né? Muito perigo na floresta. Por quê? Nós já falamos, né? Próximo tópico. Como você acha que João e Maria se sentiram quando viram que estavam perdidos? Vocês já se perderam alguma vez? Eu acho que a maioria não, né? Então, vamos imaginar como eles se sentiram? Eu acho que eles ficaram desesperados, turma. Porque os dois pequenos, perdidos numa floresta, eles ficaram desesperados, né? Mas eles manteram a calma. Pensaram, ainda bem que veio esse pássaro para ajudar eles, né? Para voltar para casa, encontrar essa casa da bruxa e passar por tudo isso e voltar ainda para casa, né? Não conseguiram voltar para casa. Você já se perdeu alguma vez? Alguém já se perdeu alguma vez? Tem muitos que sim, né? Já se perderam em supermercado, em shopping, mas tem muitos que não, né? Mas graças a Deus que a maioria consegue encontrar o seu pai de volta, né? Que é mais importante. E o que você sentiu quando você se perdeu de alguém por alguns minutos, né? Dias, acho que não, por alguns minutos. Então, cada um sente algo diferente, né? Sente pavor, sente medo, chora, mas é normal, né? Então, vamos lá para as questões. Página 76. Exercício de aplicação, correto? Então, vamos lá. Terceira questão, página 76. Vou começar a leitura. Conhecendo a história. Primeiramente, quais são os personagens do conto de fadas João e Maria? Vamos lembrar? Vamos lembrar dos personagens? Tinha a madrasta, né? Bora ver aqui quem são os... Madrasta, o pai, João, a Maria, a bruxa, um passarinho e tem o cisne por último, que é o cisne que eles voltam para casa. Montado no cisne, que era um cisne encantado, que estava preso no quintal da bruxa, correto. Essa é a letra A. Letra B. Pinte no texto o trecho em que o autor introduz a história e
as personagens, a história e as personagens. Voltando lá, na página 74, tem no começo assim, ó, bem no primeiro parágrafo, na página 74. Um casal de lenhadores morava em uma cabana pobrezinha perto da mata com seus filhos, João e Maria, e a mulher era a madrasta deles. É esse parágrafo, turma. É o primeiro parágrafo da página 74. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho outra aqui. Os dois encontraram. É o primeiro parágrafo, correto? Beleza. Letra C. Qual é o fato narrado neste conto? O por que, digamos assim, vamos lá. Qual é o fato narrado nesse conto? O que acontece nesse conto aí, tá? As crianças, elas são abandonadas na florestas e perdidas. Elas encontraram a casinha de uma bruxa, tá? Esse é o fato. Esse é o que aconteceu no conto, correto? Letra D. Qual o motivo que levou as crianças a serem abandonadas na floresta? Por qual motivo elas foram abandonadas? Elas foram abandonadas pelos pais, mas por qual motivo? Devido à pobreza, a dificuldade em alimentar as crianças, segundo o livro, certo? Só que isso não é motivo para ninguém fazer isso. Mas vamos focar no livro, vamos lá. Letra E. Qual é o grande conflito que as crianças vivem? Conflito é lembra do que eu expliquei para vocês? É um momento da situação que acontece no texto, digamos assim, uma confusão. É algo que é bem conflito, vamos ver lá, vamos lembrar. É uma situação quase que de desespero, certo? Então, vamos lá ver qual foi o conflito que vocês já sabem. São aprisionados pela bruxa que passa a alimentar João para devorá-lo quando estiver gordinho, enquanto Maria passa a limpar a casa. Eles são aprisionados. Então, isso é um conflito, tá? Vamos para a letra F. Qual é o desfecho da história? Vamos lá. Desfecho é como acaba o final, tá? Então, vamos ver como é que acaba o final dessa história? Maria solta João e joga uma bruxa dentro do forno, né? Pegam uma sacola de pedras preciosas e fogem nas costas de um cisne encantado. Voltam para casa, encontram o pai arrependido e viúvo e vivem felizes para sempre. Essa é a página 76, agora vamos para a página 77, correto? Vamos observar aqui a imagem. Nós temos alguns quadrinhos, esses quadrinhos estão numerados. Aqui o 1 é onde eles estão devorando a casa da bruxa, o 2 é quando ele é solto, né? Maria solta ele. 3 é quando o pai tenta abandoná-los. O 4 é quando deixa eles na mata. O 5 aqui é o reencontro. E o 6 é quando a madrasta fica murmurando, enchendo a cabeça do pai para abandonar as crianças. Então, preste atenção aí nessa, ela tá bagunçada. Nós temos 6 quadrinhos, porém, tudo bagunçado, tudo na desordem. Tá? Agora, vamos lá para a página 78, ver as perguntas para poder respondermos baseado nesse quadrinho. Tá? Quarta questão, página 78, vamos lá. Os quadrinhos são
A representação de um conto que narra a história de A. Uma madrasta invejosa e uma filha bonita. Esse é o conto da Branca de Neve, né? Uma madrasta invejosa e uma filha bonita. Uma madrasta invejosa. Isso é da Branca de Neve. B. Duas crianças abandonadas por ordem da madrasta. Essa é a nossa resposta. B. Então, é a letra B, tá? Quarta questão. Quinta. No início do conto, a madrasta está conversando com o pai sobre João e Maria. E as crianças ouvem. O quadrinho que representa esta cena é de número. Volta lá na página de vocês. Dê uma olhada na página 77. Qual é o quadrinho que representa que a madrasta está furiosa conversando com o pai dos meninos? É a letra D, é o 6. Eu nem voltei lá, mas já memorizei. Sexta questão. Escreva como você conseguiu identificar a resposta do exercício anterior. A questão 6 é pessoal. Bom, eu acabei de explicar, né? Como eu identifiquei. Então, olha só. Escreva como você conseguiu identificar a resposta do exercício anterior. Exercício anterior é a quinta questão. Como você conseguiu identificar que era a letra D? Né? Então, o quadrinho que representa esta cena. Tá. A madrasta está conversando com o pai. Até porque é o único quadrinho, gente, Tô dando um exemplo. É o único quadrinho onde o pai está pensativo e a madrasta está blá, 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 enchendo a cabeça dele. Então, é o único quadrinho que está tendo assim, um diálogo direto entre os dois. Né? Nos outros não tem diálogo. Então, é o 6. Letra D, né? Então, possa... Pela expressão também, né? Então, você vai escrever na sexta questão como é que você conseguiu identificar, tá? É sua resposta, letra D. E vamos para a sétima questão. As crianças são levadas para a floresta e o pai acende uma fogueira para que elas se aqueçam. Identifique este quadrinho e responda. Qual é a expressão da madrasta? Vamos lá voltar na página 77 e vamos ver qual é o quadrinho. Só tem um quadrinho que tem uma fogueira e é no quadrinho 4. Né? É o 4. E aí? Qual é a expressão da madrasta? Vamos lá olhar na cara? É uma expressão de gente não muito bacana. Ela tá com uma expressão, turma, de maldade, né? Então... eu coloquei uma expressão de maldade, mas você pode tentar colocar uma outra expressão, certo? Que não basicamente tenha sido, que seja a palavra maldade, mas que venha para esse sentido também, porque a cara dela não é de uma pessoa boazinha não, tá? Nesse quadrinho. Então, página 79, dando seguimento ao exercício proposto. Vamos lá para o proposto. Relacione o conto lido em sala de aula com os quadrinhos que ilustram a mesma história. Responda o que se pede. Estou na oitava questão. A. Qual é a sequência correta das cenas dos quadrinhos? As cenas. Vamos voltar lá no quadrinho, vamos observar para a gente identificar quais são as cenas corretas. Pegue o seu livro e volte na página 77. A cena correta do quadrinho, como acontece a história, né? Ele tem uma numeração de 1 a 6, mas não quer dizer que é 1, 2, 3, 4. Não, vamos ver a sequência devido como é que está ilustrado. Digamos assim, o 6, ele é o início. Por quê? É o último número, mas ele é o início. Por quê? Porque aqui é onde tudo começou. A madrasta conversou com o pai, João e Maria, e depois aconteceu o quê? Eles foram abandonados na floresta, que é o quadrinho de número 3. E depois do número 3, vem qual quadrinho? Outra sequência, onde o pai acende uma fogueira. Então fica 6, 3, 4, 1, 2 e 5. Letra A da oitava questão, correto? B.
o que João fez da segunda vez em que o pai os levou para a floresta, para que ele e Maria não se perdessem e conseguissem encontrar o caminho de volta para casa. O resultado foi positivo ou negativo? Vamos lá. O que o João fez? João teve a ideia de jogar migalhas de pão no caminho que percorreram. Contudo, os pássaros foram comendo as migalhas e as crianças se perderam, né? O quadrinho 3 representa esta cena, tá? Aí teria que explicar como aconteceu, nós explicamos, e o quadrinho é o 3. Tá correto? Letra C, última do exercício proposto, tá bom? Descreva a cena que representa o final da história. Como é que finalizou essa história, turma? Pensa. Sem voltar, sem olhar no livro. Vamos lá. Sem olhar no livro. Vamos lá. Então, as crianças, elas voltam para casa, trazendo as pedras preciosas que trouxeram e se reencontraram com o pai. Então, essa é o final da nossa história e o final do nosso exercício. Então, turma, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conto, assim como eu também gostei. É um conto bem antigo e eu gosto muito. Tem várias versões, mas sempre acaba, sempre o desfecho é o mesmo, né? Eles acabam com a bruxa e depois eles voltam para casa, que é o mais importante, né? Então, turma, muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima aula. Não esqueça de fazer todos os exercícios, tá bom? Beijo.